com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aquele que governa para sempre. Declaramos Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje se reveste de vermelho, cor do sangue dos mártires, aqueles que derramaram o sangue por amor a Jesus. Mártir quer dizer testemunha, e assim o foram Pedro e Paulo, dois homens completamente diferentes, de temperamento e personalidades distintas, que por meios também diferentes se encontraram com Jesus. Pedro, pescador simples, às vezes até mesmo intempestivo no seu jeito de ser, acaba dizendo coisas que o Senhor repreende. Pedro foi corrigido pelo Senhor. Mas Pedro, apesar de rude, é aquele que também foi hoje elogiado pelo Senhor. Pedro responde quem é Jesus para ele. Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que se deixa formar, se deixa capacitar pelo Mestre. Temos também Saulo, cujo nome quer dizer grande.
um homem que é profundo conhecedor da religião judaica, alguém que tem uma mente brilhante e um zelo também pela fé. Mas é alguém que interpreta equivocadamente aquilo que ele acredita ser a vontade de Deus. Ele começa a perseguir os cristãos como se eles fossem uma ameaça à verdadeira fé. Saulo então cai do cavalo. Essa é a expressão que nós usamos quando a gente cai na real, não é? Ele cai do seu orgulho. E nesse momento ele se encontra com Jesus. Não com Jesus que caminhou sobre esta terra no tempo em que esteve aqui nos seus 3 anos, mas com Jesus o mesmo, só que agora ressuscitado. Jesus que fala a ele: Saulo, por que me persegues? Saulo então compreende que todas as vezes que ele faz o mal às pessoas que seguem a Jesus Cristo, é ao próprio Jesus que ele o faz. E nesse momento, Saulo, grande, passa agora a ser Paulo, pequeno. Com humildade, ele vai entendendo qual é o projeto de Deus. As escamas caem dos seus olhos, porque ele estava cego. E ele passa a enxergar agora com os olhos de Jesus. Simão é aquele que passa a ser chamado de Pedro. Pedra. Homem durão, mas ao mesmo tempo firme na fé. Saulo é aquele que, dotado de grande inteligência e capacidade, vai usar isso para o evangelho, chegar até a muitas pessoas, ultrapassando as fronteiras. Ele passa a ter uma visão mais abrangente, e ele vai também aos gentios, que eram os pecadores públicos. Ele anuncia a todos. Pedro, aquele que tanto amou o Senhor, mas que também o traiu. Saulo, aquele que era tão zeloso na fé, mas se enganou. Homens imperfeitos que Deus chamou, mas que foram se santificando no caminho. Como cristãos, nenhum de nós está pronto. Nós estamos a caminho, e é no caminho que a gente vai se tornando cada vez mais cristão, e vai se santificando, ou seja, vai se assemelhando a Jesus. O mestre hoje está com os apóstolos, e ele faz uma pergunta: o que as pessoas dizem de mim? Quem dizem que eu sou? Nossa, mas será que Jesus está querendo saber do ibope dele? Como alguém que às vezes tem curiosidade para ver quantas curtidas recebeu nas redes sociais? Será que Jesus está preocupado com a aprovação das pessoas? Não. Na verdade, tudo aquilo que Jesus fala e pergunta tem uma finalidade. Primeiro, aqueles que estão ali, os seus amigos, os apóstolos, dizem: Senhor, dizem que o Senhor é Elias, é Jeremias ou algum dos profetas. As pessoas têm a referência do passado, comparam a Jesus com aqueles que já foram. Mas Jesus é aquele que traz algo totalmente novo, é a boa notícia, é o Evangelho. Jesus traz a nova e eterna aliança. E é por isso que Jesus, então, diz aquela pergunta final: e para vocês, quem eu sou? É fácil dizer aquilo que nós ouvimos de outros, não é? Ah, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, e tantas outras coisas que nós já ouvimos. Mas para nós, sinceramente, quem é Jesus para mim? Essa é uma pergunta que ressoa hoje, não só nessa igreja, mas também no nosso interior. E é uma resposta que apenas você pode dar. É o encontro pessoal com o Senhor. Mas o encontro pessoal
não é ter Jesus só para si. Hoje, Paulo, ao falar da sua trajetória na fé, ele vai dizer que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé. Mas guardar a fé não quer dizer reter a experiência para si mesmo. Guardar a fé tem a capacidade de compartilhar com os outros aquilo que eu acredito, de testemunhar. O guardar aqui não é fechar-se. O guardar é conservar a fé como? Anunciando, vivendo. E foi isso que Paulo fez por toda a sua vida. Ele agora está velho, assim como eu e você, aqueles mais jovens sobretudo, um dia vão envelhecer, embora a gente nem pense nisso, não é? E no final da nossa vida, quando a gente perceber que a gente está concluindo a nossa passagem sobre essa terra, se fizermos uma retrospectiva, vamos tentar nos imaginar um pouquinho mais adiante. Será que nós vamos poder dizer assim, a minha vida foi um bom combate? Hoje, Paulo compara a sua vida ao desempenho de um atleta nas Olimpíadas que aconteciam desde muito tempo na Grécia. E aquele que era o vencedor não ganhava uma medalha, ganhava sim uma coroa de louros, que representava realmente o seu mérito, o seu bom desempenho. Paulo diz que a coroa que o aguarda não é uma coroa perecível, é sim a coroa da justiça, a eternidade. É por isso que Paulo não se importa simplesmente com o status, com os elogios, com a aprovação das pessoas. Ele se importa com aquilo que ele está fazendo da sua vida, que é um presente de Deus. E Paulo é aquele que forma comunidades, marca a vida das pessoas, é aquele que também é rejeitado. E como é difícil hoje, né, a gente aguentar uma rejeição, parece que quando a gente não recebe a aprovação, se torna tão difícil de lidar com aquilo. Paulo chega à conclusão de que tudo na vida é lixo comparado à riqueza de Deus que ele passa agora a viver na fé. Já não sou eu que vivo, quem vivo? É Cristo que vive em mim, ele diz. Pedro é aquele também que vai fazer um caminho com o Senhor, em que ele erra e acerta. Erra quando acha que Jesus não deveria assumir um caminho de cruz. Não, mestre, para quê? Agora que... Vamos aqui, talvez, atualizar esse diálogo bíblico, né? Agora que o Senhor está com a maior popularidade, para que ficar falando de morte, de fracasso? Não. E Jesus vai dizer, afasta-te de mim, Satanás. Nossa, o que Jesus disse para Pedro, hein? Na verdade, a tradução mais próxima da Sagrada Escritura diz o seguinte, vai para trás de mim, Satanás. Tem até pessoas que usam essa expressão, vá de retro, Satanás, né? Satanás é o adversário. E quando Jesus diz isso para Pedro, está dizendo, a tua mentalidade está sendo como do inimigo, passa para trás. Sabe por quê? Não é porque Jesus está rejeitando Pedro, mas está dizendo, Pedro, eu sou o Senhor, você é o discípulo, o seu lugar é após mim. Eu estou à frente. Não é isso que Jesus diz? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua, renuncie a si mesmo primeiro, né? Tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo não quer dizer achar que eu não valho nada, que não tenho por que eu existir. Não é anular-se. O renunciar a si mesmo é ter a capacidade de se deixar lapidar, de se deixar moldar por Deus, de não permitir que o ego fale mais alto, mas que a voz de Deus fale em nós. E essa voz também falou tantas vezes com ternura a Pedro em tantos momentos. Pedro, o que você disse hoje
Foi o Pai que te revelou, quando Pedro acerta também, dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. Assim disse Pedro a Jesus. Pedro e Paulo, homens muito diferentes, mas que têm algo em comum: a paixão por Jesus. Hoje nós vimos a paixão de Pedro, aquele que, mesmo preso, confia no Senhor. E ele estava hoje numa prisão na primeira leitura e é liberto pelo mensageiro de Deus. Quais são as correntes e as prisões que hoje nos prendem? O que será, hein? Vamos fazer um exame de consciência? Pedro é aquele que se deixa libertar. E quando ele é liberto daquelas correntes, ele calça as sandálias. Isso quer dizer, ele vai para a missão. Ele segue as pegadas do mestre, segue em frente. Ele passa pela primeira guarda de soldados, pela segunda guarda, ou seja, ele passa pelas etapas também da vida, assim como nós precisamos. Às vezes a gente quer ficar no mesmo lugar, na acomodação, daquele mesmo jeito. Eu me sinto preso com esse vício, com essa mania, esse jeito de ser. Mas aqui é bem melhor do que se eu tentar algo novo, não é? Hoje Pedro mostra essa audácia na fé. Quando ele é liberto, ele passa também por essas etapas e segue o seu caminho. Saulo, que se transformou em Paulo, é aquele que se vê tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão amado por Deus, que ele diz assim: o Senhor esteve sempre ao meu lado e me deu força. Nós também reconhecemos essa força de Deus na nossa vida? Ou será que nós só reclamamos por aquilo que nós não temos, por aquilo que a gente não é, por aquilo que a gente gostaria de ser e que o outro é, e sempre numa comparação imensa? Pedro e Paulo não são iguais. E aí está a riqueza da igreja. Como você também tem na sua autenticidade, na sua singularidade, a possibilidade de também cumprir a sua missão de ser igreja. Que hoje nós possamos olhar para a nossa missão, sabendo que tudo aquilo que nós fizermos pode afetar a vida das pessoas, negativa ou positivamente. A exemplo de Pedro e de Paulo, nós queremos combater o bom combate. Nós queremos reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo, aquele que dá sentido à nossa vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador